Boa noite, eu sou o professor Rafael, eu sou responsável pela coordenação da Comissão de Graduação em Filosofia atualmente, e este vídeo tem por objetivo dar algumas orientações gerais para os nossos ingressantes, para os calouros dos cursos do bacharelado e da licenciatura em Filosofia. O caráter das informações que vão ser dadas nesse vídeo é, como eu disse, bastante geral. Todas as informações específicas que vocês queiram sobre esses assuntos que vão ser tratados devem ser buscados diretamente com a comissão de graduação, por meio do núcleo de graduação, que é a estrutura administrativa que serve aos departamentos e às comissões de graduação no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail do núcleo de graduação. Muito bem. As primeiras coisas que eu gostaria de tratar são as cargas horárias dos nossos cursos. Né? A licenciatura conta uma carga horária total de 3.270 horas. Né? Este vídeo está sendo gravado em 2020/1, primeiro semestre de 2020. Essa carga horária vai mudar para 2.240 horas, ela vai ter um decréscimo de 30 horas. A partir de 2020/2, do segundo semestre letivo de 2020, eu vou em breve explicar por quê. E o bacharelado conta 2.400 horas. Né? O prazo máximo de integralização do curso, ou seja, o tempo total que você tem para cumprir as exigências curriculares do curso, corresponde ao dobro do número de etapas regulares do curso. Então, por exemplo, o curso de licenciatura regularmente ele conta 10 etapas. Isso significa que você tem 20 semestres ou 20 matrículas para fazer o curso. Essas 20 matrículas podem ou não corresponder a 20 semestres, por razões que eu também vou apresentar posteriormente. Mas é importante, se você quer ter uma ideia de quanto tempo você tem para cumprir essa carga horária que corresponde à totalidade do curso, é bom que você tenha essa informação em mente. É o dobro do número de etapas regulares do curso. Bem, essa carga horária toda, ela é computada, de um modo geral, a partir dessa unidade que é chamada de crédito. Né? A Resolução 11/2013 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da URGS é a normativa que regulamenta os cursos de graduação na universidade. E no seu artigo 40, ela define o crédito como se encontra na tela, como correspondendo a 15 horas. Então, por exemplo, no curso de filosofia nós temos muitas disciplinas de 6 créditos, o que significa que elas contam 90 horas. Uma disciplina de 6 créditos corresponde a 90 horas daquele total que no bacharelado corresponde a 2.400 horas e na licenciatura 3.270 horas atualmente. Há algumas atividades de ensino que não são computadas, cuja carga horária não é computada em créditos. O caso mais claro a esse respeito nos currículos da filosofia corresponde ao trabalho de conclusão de curso do bacharelado. A licenciatura não tem trabalho de conclusão de curso como uma atividade independente. Parte da carga horária do estágio 3 é dedicada a um trabalho análogo ao TCC, né, ao trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, ele conta 120 horas daquele total das 2.400 do bacharelado. Né? Quando você olha no currículo da URGS, você vai ver que não há uma indicação de créditos para o TCC, no caso do bacharelado. Isso é porque regularmente, né, ele não é entendido como uma atividade que se mede em créditos. Das atividades cuja carga horária é computada em créditos, nós temos 3 tipos. Nós temos as obrigatórias, eletivas e complementares. Né? Então, há basicamente 3 tipos de créditos, como vocês estão vendo no slide. E dentre os obrigatórios, nós temos disciplinas obrigatórias e as chamadas disciplinas alternativas, das quais eu vou falar
daqui a pouquinho, tá? Os créditos das chamadas disciplinas alternativas, diferentemente do que ocorre com os créditos das eletivas, são de natureza obrigatória, né? Vai ficar mais claro em breve por que isso é assim. Eu vou agora dar uma olhadinha no currículo dos nossos cursos para que nós... Perdão. Ok. Para que nós tenhamos uma ideia de como esses créditos se distribuem nas diferentes etapas do curso. Então eu abri agora o site da URGS, eu vou entrar em ensino, graduação, isso abre os currículos, os diferentes currículos da URGS. Então nós vamos em filosofia e eu vou entrar agora no currículo da licenciatura. Vou abrir os dois currículos. Aqui nós temos do bacharelado. Vou deixar o bacharelado aberto na parte superior e vamos abrir o da licenciatura. Normalmente demora um pouco o site abrir, aqui abriu. Então ele nos dá aqui carga horária total, como eu falei, e o modo como essa carga horária é dividida nos diferentes créditos, tá? Se você olhar no currículo do bacharelado, vai aparecer aqui 8 créditos, os chamados créditos convertidos. O que são esses 8 créditos convertidos? Eles são, na verdade, é a carga horária dessa atividade que não tem crédito, que é o trabalho de conclusão de curso. Ela corresponde, nessa soma total de créditos, né, nessa soma total, aqui agora estou no currículo do bacharelado, então você tem 160 créditos obrigatórios, perdão, a soma dos obrigatórios, eletivos e complementares corresponde a 160, né, somados quer dizer, então, desculpe, obrigatórios, eletivos, complementares, mais os chamados convertidos, que são, na verdade, as 120 horas do trabalho de conclusão convertidas em créditos. Aí isso dá um número total de créditos do curso, que corresponde a essa carga horária de 2.400 horas, no caso do bacharelado, certo? Eu vou voltar para o currículo da licenciatura e nós vamos ver o seguinte. Então, o curso da licenciatura tem 10 etapas, né, nas quais estão distribuídas as disciplinas obrigatórias, né, que são aquelas que você não pode deixar de fazer para estar apto a se formar. Né. Uma coisa importante, gente, se vocês olharem a primeira etapa do bacharelado, ela vai ser, ela tem as mesmas disciplinas, né? Nós temos várias disciplinas comuns entre o bacharelado e a licenciatura. As disciplinas da licenciatura são ofertadas à noite, as do bacharelado no período diurno, né? Você pode solicitar matrícula, ainda que você seja do bacharelado, você pode solicitar matrícula nas disciplinas noturnas e vice-versa. É uma questão de preferência, claro, para quem é do turno, né? mas isso é possível. Então, se isso for importante para você, com vistas à organização da sua agenda, é bom ter isso em mente, certo? Bem, uma coisa importante diz respeito a essas disciplinas que estão anotadas aqui em cinza, né? Essas disciplinas são os pré-requisitos. São as disciplinas que você tem que ter cursado, aqui no caso é uma disjunção, você tem que ter cursado ou Introdução à Filosofia A ou Introdução ao Autor ou Tema Clássico, para poder fazer a matrícula na História da Filosofia Grega, né? Você não pode fazer a matrícula nessa disciplina sem ter feito uma dessas duas, certo? As disciplinas obrigatórias, é sempre importante lembrar, né, que você pode, né, dependendo de como são seus compromissos, né, nós sabemos que nós temos alunos de diferentes faixas etárias, diferentes condições familiares, né, então há alunos que são mães, há alunos que trabalham, etc, etc.
e, portanto, podem não conseguir fazer a totalidade das disciplinas do semestre, né? Podem entender que não é conveniente fazer matrícula em todas as disciplinas da etapa, mas é sempre bom lembrar, quando você vai deixar de fazer uma disciplina, que o nosso curso ele tem uma entrada por ano, né? Um ingresso por ano. Isso significa que as nossas disciplinas são ofertadas apenas uma vez por ano, as nossas obrigatórias. Então, se você deixa de fazer, por exemplo, análise e argumentação agora, no semestre do seu ingresso, ela não vai ser ofertada no semestre seguinte, ela vai ser ofertada novamente no ano seguinte, né? Nós costumamos falar em semestres pares e semestres ímpares. Via de regra, o semestre ímpar é o primeiro do ano e o par o segundo. No semestre ímpar, são ofertadas as disciplinas obrigatórias das etapas ímpares do curso. Então, você vai ter as disciplinas da etapa 1, da etapa 3, da etapa 5 e assim por diante. E no segundo semestre par, são ofertadas as disciplinas das etapas pares, ou seja, da etapa 2, da etapa 4, da etapa 6 e assim por diante. Uma coisa, então, se você deixa de fazer uma disciplina obrigatória de uma etapa ímpar, ela só vai ser ofertada na próxima etapa ímpar. E aí é importante lembrar que as disciplinas, que a montagem da grade horária, ela leva em conta as disciplinas da etapa, né, de cada etapa. Quer dizer, evidentemente não existe colisão entre os horários das disciplinas da etapa 1. Mas nada impede que exista uma colisão entre o horário de uma disciplina da etapa 1 e o horário de uma disciplina da etapa 3. Tá? Então, você deixou de fazer uma disciplina agora, da etapa 1, quando você tiver novamente a oferta dessa disciplina, ela vai colidir, provavelmente, com alguma disciplina da etapa 3, o horário dela. Né? É importante, então, ter em mente que você deve sempre dar preferência para as disciplinas das etapas anteriores do currículo. Né? Se você não está acompanhando a seriação, não conseguiu acompanhar, fazer todas as disciplinas ofertadas a cada etapa, disciplinas que são inseridas em cada etapa, dê sempre preferência para as disciplinas das etapas mais anteriores, isso por duas razões. Primeiro, porque elas são mais concorridas, né? Elas são mais procuradas, e a preferência é dada, né, nas matrículas para os alunos, primeiro para os que estão na etapa, né, e depois para aqueles que estão mais próximos, né, da disciplina, né, mas também porque as disciplinas do começo do curso travam mais o seu progresso ao longo do currículo, né? Elas são pré-requisitos para mais disciplinas, né? Então sempre dê preferência para as disciplinas do começo do curso, tanto quanto possível. Há uma peculiaridade importante no curso da licenciatura, né, que são dois grupos de disciplinas alternativas. No currículo do bacharelado não há mais alternativas, elas foram transformadas em eletivas, né? Mas na licenciatura há dois grupos de alternativas, uma na etapa 7 e outra na etapa 9. Esses grupos de alternativas eles funcionam da seguinte maneira: há um número de créditos, aqui então 8 créditos no grupo da etapa 7. Isso significa que, dentre as disciplinas que pertencem ao grupo, né, que estão expostas aqui, você precisa cursar 8 créditos. Você pode escolher as disciplinas que você quer cursar dentre esse conjunto, mas você não pode cursar menos de 8 créditos dentre essas disciplinas que estão apresentadas aqui. Né? Como são todas disciplinas de 2 créditos, você, no grupo da etapa 7, tem que cursar 4 disciplinas. Ok? Então, você não pode deixar de cursar 8 créditos no grupo de alternativas da etapa 4. Na etapa 9, há um segundo grupo de alternativas, né, no currículo da licenciatura. Essa aqui é a versão do currículo válida para 2020/1. Ela exige 8 créditos também, mas há uma alteração curricular que já foi aprovada pela Câmara de Graduação, e a partir de 2020/2, do segundo semestre de 2020,
esse grupo de alternativas vai passar de 6 créditos de 8 créditos para 6 créditos, né? E com isso o curso de licenciatura, a carga horária total, vai diminuir em 30 horas, das atuais 3.270 para 3.240 horas. Note que nesse grupo de alternativas são exigidas 2 atividades. Por quê? Porque há atividades de ensino aqui com maior carga horária, né? Então, há atividades de 4 e de 3 créditos, não apenas atividades de 2 créditos. Então, você pode cumprir a exigência desse grupo de alternativas cursando menos do que 4 disciplinas. O importante é que você curse o número de créditos exigidos. Então, a partir de 2020/2, 6 créditos. Ok? Bom, há um outro conjunto de disciplinas que são as disciplinas eletivas, né, os créditos eletivos. Você precisa cursar 18 créditos eletivos na licenciatura e no bacharelado 54. Então preste atenção a isso. O bacharelado tem várias etapas com um número menor de disciplinas. Então, por exemplo, veja que a etapa 2, número menor de disciplinas obrigatórias. A etapa 2 da licenciatura tem 3 disciplinas e a etapa 2 do bacharelado tem 2. Tá? Isso significa que na etapa 2 você já pode começar a planejar, se você é do bacharelado, você já pode começar a integralizar seus créditos eletivos, porque são vários, né? São, como eu disse, 54. Uma coisa importante, você vai ver a lista das eletivas, ela aparece aqui no currículo logo após as obrigatórias. Você vai ver que há muitas mesmo, né, que são ofertadas, que são incluídas, melhor dizendo, no currículo. Isso não significa justamente que elas sejam ofertadas todo semestre, ao contrário, é um grupo bem mais restrito, ainda que nós tenhamos uma oferta, normalmente uma oferta grande, uma oferta ampla de disciplinas eletivas, e são disciplinas que não são só do departamento de filosofia, são de muitos departamentos, como vocês podem ver, há disciplinas das letras, há disciplinas da biologia, disciplinas da química, etc, etc, etc. Muitas disciplinas mesmo são incluídas, né? Nós entendemos que a filosofia é uma atividade que é intrinsecamente dialógica, ela dialoga no sentido de que ela dialoga com as diferentes áreas do conhecimento e da cultura, de modo que o leque de eletivas é muito amplo, né? Mas elas não são ofertadas todos os semestres, há apenas uma parte dessas disciplinas que é ofertada a cada semestre. Uma coisa importante a considerar é o seguinte: às vezes aparecem disciplinas eletivas que você está há muito tempo esperando que sejam ofertadas, né? De repente essas disciplinas aparecem. Leve em consideração no seu cálculo o seguinte, né? Se você vai fazer, se você, por exemplo, pensa, né, bom, eu posso fazer 3 disciplinas esse semestre, eu dou conta de 3 disciplinas, eu tenho 3 obrigatórias na etapa em que eu estou, e tem essa eletiva que eu queria muito fazer. Via de regra, nós desaconselhamos que você deixe de fazer uma obrigatória para fazer uma eletiva, porque a obrigatória ela pode gerar problemas de montagem de horário para você, ela pode gerar travas com relação aos pré-requisitos, e ela é mais concorrida normalmente do que as eletivas, tá? Normalmente, nem sempre, tá? Depende também de onde ela se insere na montagem curricular, né? Qual é a etapa em que ela está obrigatória em questão, tá? Mas via de regra nós recomendamos que você faça essa opção, né, uma eletiva em detrimento de uma obrigatória. Vale a pena dar preferência para as obrigatórias e para as disciplinas que são mais do começo do curso, se você não está acompanhando a seriação regular do curso. Muito bem, eu ainda não falei dos créditos complementares, eu vou falar em breve. Eu quero agora voltar para minha apresentação, continuar falando então de outros aspectos, né, da vida acadêmica, né? Então, por exemplo, aqui nós temos os conceitos com os quais
a URGS expressa o desempenho nas disciplinas, né? Então, regularmente nós temos 3 conceitos de aprovação e 2 de reprovação. Os de aprovação são A, B e C, respectivamente ótimo, bom e regular. A maior parte dos professores emprega notas numéricas nas provas, porque é mais fácil calcular a média final, né, o resultado final do discente, né? Então, nesses casos, tem que haver uma tabela de conversão, que é inserida no plano de ensino do professor, uma tabela de conversão de notas para conceitos, né? E essa tabela tem que ser informada ao discente. Se você tem alguma dúvida a esse respeito, solicite isso ao professor, né? É importante, é claro, saber se você está passando, está acima do limiar de aprovação ou se você está abaixo, né? Se você está arriscando, portanto, obter a nota, o desempenho D, né? o conceito D, que corresponde à reprovação por desempenho acadêmico insatisfatório. A gente, quer dizer, você deve evitar, né, a todo custo a reprovação cria vários impedimentos a você. Então, por exemplo, se você reprova, dependendo das suas reprovações, elas vão criar uma limitação no número de disciplinas nas quais você pode se matricular no semestre seguinte, né? E, sobretudo, você deve evitar a reprovação por FF, ou seja, por falta de frequência. A falta de frequência ela é atribuída quando o aluno não obtém 75% de frequência nas aulas regulares, né? O FF cria mais travas, mais impedimentos do que o D. Então, por exemplo, ele pode criar problemas, ele pode impedir a renovação de um estágio não obrigatório, por exemplo, tá? Então, nós recomendamos que, por exemplo, se você tem um compromisso, algum compromisso de trabalho, alguma coisa que seja, converse com o docente, né? Veja se você pode substituir a frequência por alguma atividade, veja o que é possível fazer, certo? Não deixe chegar ao FF. Há alguns procedimentos, quer dizer, quando você nota que você não vai conseguir acompanhar a disciplina, né, ao contrário do seu planejamento inicial, né, os seus compromissos pessoais, familiares, de trabalho, etc., não vão permitir, você pode tomar alguns procedimentos, você pode tomar algumas medidas para evitar o FF, né? Então, o primeiro deles é a exclusão de matrícula, que pode ser feita diretamente no período de matrícula, né, quando o período de matrícula ainda está ocorrendo, né, e você nota que mudou de ideia com relação ao seu planejamento, você viu que há outras prioridades, né, na sua vida que vão pedir que você curse apropriadamente. Então não deixe de excluir a disciplina do seu das suas intenções de matrícula, das matrículas que você solicitou. Posteriormente, você ainda pode realizar a exclusão durante um período que não costuma ser longo, mas é um período que é definido no calendário escolar. O calendário escolar é importante de consultar por várias razões, né? Ele define início das aulas, final das aulas, e várias outras datas que são importantes para a vida acadêmica. Então, entre elas, o prazo para a exclusão de matrícula é sempre bom no começo do semestre consultar o calendário escolar no site da Prograde, da Pró-Reitoria de Graduação, ao qual você tem acesso a partir do site da URGS. Ok? Eu vou colocar na descrição do vídeo o site da Prograde. Sempre recomendo, né, que você tenha presente essas datas mais importantes do calendário acadêmico, do calendário escolar. É sempre bom consultá-lo no início do semestre. Passado esse período, você tem um outro recurso que é o cancelamento justificado de matrícula. Para ele também há um prazo no calendário escolar, tá? A exclusão de matrícula é mais interessante, né? Se você faz a exclusão, é como se você não tivesse jamais feito a matrícula na disciplina, é como se ela não gera registro nenhum no seu histórico, diferentemente do que acontece no cancelamento justificado, que mantém um certo
né, que fica registrado, tá? Outra coisa, o cancelamento ele só pode ser feito no máximo 2 vezes, uma mesma atividade, e você não pode cancelar todas as disciplinas nas quais você esteja matriculado, ok? Gente, uma coisa importante que eu gostaria de ter falado quando estava falando sobre o histórico, né, melhor dizendo, o currículo, é que há uma aba no portal do aluno, né, a aba Análise Curricular, que é muito útil para permitir distinguir o que você precisa fazer ainda no curso e o que você já fez, certo? É bom consultar essa aba no portal do aluno. Um procedimento mais radical é o trancamento de matrícula, né, que aí congela a sua situação no progresso do curso. Isso é quando você vê que não se trata de diminuir a carga horária que você está cursando num determinado semestre, mas realmente de parar tudo. Novamente, há prazos para a solicitação do trancamento de matrícula, eles estão definidos no calendário escolar. A soma dos períodos de afastamento em razão de trancamento não pode ultrapassar 4 períodos letivos regulares, certo? Importante ter em mente isso, né? É um trancamento, um expediente que não pode, né, tem limite de aplicação. E o período de trancamento ele não é computado nos prazos de integralização de curso, né? Então, por exemplo, eu tinha dito que você tem 20 semestres regularmente para concluir a licenciatura, né? O dobro é sempre o dobro do número de etapas regulares. Os períodos em que você tiver em trancamento de matrícula, esse período de 20 semestres não corre, né? Ele fica parado. Todos esses procedimentos, pessoal, eu estou apresentando, sobretudo para que você tenha ideia de que eles existem, né? Porque eles podem ser úteis. Se você tiver necessidade de recorrer a algum deles, é importante que você entre em contato com o núcleo de graduação e você pode obter mais informações a respeito desses procedimentos a partir do site da Tua URGS, né, que é um repositório, ele também vai estar na nossa descrição do vídeo. É um repositório de informações sobre serviços que você pode fazer, né, quer dizer, serviços que podem ser importantes para você na sua vida estudantil, certo? Então, eu estou aqui apenas informando sobre a existência desses expedientes. Aqui há um outro conjunto, né? Você tem há também um conjunto, para além desses procedimentos que eu já mencionei, licenças e afastamentos que o aluno pode solicitar. Então, há várias modalidades, eu estou apresentando aqui somente aquelas que são as mais comuns, tá? As mais comumente, as quais o aluno mais comumente lança a mão, né? São de diferentes tipos e envolvem diferentes procedimentos. Eu não vou entrar nos detalhes desses procedimentos. Novamente, eu recomendo, né, que você consulte o catálogo de serviços da Tua URGS, né? Há muitas informações e, né, sendo o caso, consulte o núcleo de graduação. Bem, a licença para complementação de estudos é a licença que você solicita. Por exemplo, se você for participar de um congresso, vai ficar uma semana fora, esse é o tipo de licença que você pede. As outras duas, né, na verdade são 3, maternidade, paternidade e tratamento de saúde, são de outras ordens, né? Sobretudo a maternidade e a de tratamento de saúde, elas envolvem procedimentos muito específicos que, inclusive, envolvem a junta médica da URGS. Novamente, se você precisa dessas licenças, entre em contato, né, procure se informar pelo catálogo de serviços da Tua URGS e entre em contato com o núcleo de graduação. E nessas duas licenças, né, que podem ser longas, a maternidade e o tratamento de saúde, eu só quero fazer uma nota, né, quer dizer, chamar atenção para algo, que é o fato dessas licenças poderem se sobrepor, elas poderiam entrar em período de matrícula, né? Quer dizer, se elas forem suficientemente longas para entrar no período de matrícula, você deve entrar em contato com a grade. Não
não suponha que porque você está em licença maternidade ou em licença para tratamento de saúde, você não tem que entrar em contato com a Congrade, ok? É importante lembrar disso. Algumas solicitações também que são importantes que vocês conheçam desde já. E a primeira delas diz respeito aos créditos complementares, dos quais eu não falei até agora. Então eu mencionei os créditos obrigatórios, que abarcam as disciplinas obrigatórias e as chamadas disciplinas alternativas. E os créditos eletivos, que dizem respeito às disciplinas eletivas. Há ainda os créditos complementares, que são 14. Você deve cumprir 14 créditos complementares, tanto no bacharelado como na licenciatura. Bem, o cômputo dos créditos, no caso dos complementares, é bem peculiar. Ele não segue aquela regra de 15 horas, um crédito. Não necessariamente, pelo menos. Tá? Cada curso tem uma tabela muito específica. Essa tabela você vai encontrar no site do Departamento de Filosofia, no caso do nosso curso. Eu vou colocar o site, o link para esse site na descrição aqui do vídeo. Você entra na aba Congrade, na aba Formulários, lá você encontra essa tabela para cômputo dos créditos complementares. Como eu estava dizendo, o que são os créditos complementares? Grosso modo, os créditos complementares são a inclusão curricular daquilo que a gente chamaria de atividades extracurriculares, via de regra. Não apenas, mas a ideia é basicamente essa. Então, por exemplo, você participou de cursos de extensão, você apresentou trabalhos em algum, por exemplo, no salão de ensino da URGS, você fez iniciação científica, você fez PIBID, etc. Todas essas coisas podem ser empregadas para computar créditos complementares. E depende muito o tipo de atividade que você fez, depende muito do tipo de atividade, o modo como ela vai ser computada em créditos complementares. Então, se você fez como aluno um curso de extensão que forneceu certificado, você precisa de certificação para computar os créditos, ele forneceu certificado com a informação da carga horária, tudo isso é importante, é necessário, na verdade, para o registro dos créditos complementares. Mas é um curso cuja concessão de certificado não depende de avaliação. Nesse caso, você precisa comprovar 60 horas para receber um crédito complementar. Se o curso de extensão concede, a certificação depende de avaliação, o cômputo passa para 15 horas, certo? É uma grande diferença. E assim, isso varia muito conforme as diferentes atividades. Boa parte dos nossos alunos emprega créditos eletivos ou alternativos excedentes, quer dizer, você já fez os 18 créditos eletivos obrigatórios, você fez uma disciplina a mais, para além desses 18 créditos, você pode usar esses créditos como cômputo de créditos complementares. A única coisa a levar em conta é que a legislação exige que você curse pelo menos 2 tipos de créditos complementares. Então você não pode, registrar toda a carga horária dos complementares apenas, por exemplo, com créditos eletivos excedentes, com disciplinas excedentes. Você tem que fazer pelo menos um crédito de outra modalidade. Certo? Esse tipo de solicitação ela ocorre via processo. Você abre isso ou no protocolo da URGS presencialmente, isso evidentemente, esse vídeo está sendo gravado novamente em 2020/1, no momento da pandemia, então nesse momento o protocolo não está prestando serviço, mas há uma unidade do protocolo no campus do centro e uma unidade no campus do Vale. Mas você pode também abrir esses processos de solicitação de registro de créditos complementares a partir do SEI, do Serviço Eletrônico de Informações, ao qual você tem acesso a partir do link que eu também estou informando, no Conecte-se,
e que vai também estar presente, vai estar disponível na descrição do vídeo, certo? Via processo, você também pode solicitar equivalências e aproveitamentos, né? Então, por exemplo, se você já estudou, fez parte do curso de filosofia em outra universidade, você pode solicitar equivalência se você entende que uma disciplina que você cursou na sua experiência anterior corresponde a, por exemplo, a nossa disciplina de metafísica. Daí você abre também um processo, há procedimentos, há uma documentação específica para isso. Você pode se informar novamente no tua URGS a esse respeito e sempre pode perguntar na comissão de graduação, no núcleo de graduação. Mas você abre um processo também, ou no protocolo, ou via SEI, você coloca a documentação necessária e a Congrade vai avaliar, e dependendo ela defere ou indefere a sua solicitação. Uma coisa importante, quando eu apresentei os créditos eletivos, eu mencionei que eles são de muitas áreas, né, justamente porque a filosofia naturalmente dialoga com as diferentes áreas do conhecimento e da cultura. Se você fez uma outra graduação de outra área, total ou parcialmente, você pode pedir equivalência como créditos eletivos de disciplinas que você tenha cursado antes, mesmo que essas disciplinas não correspondam a alguma das eletivas que existam no rol de disciplinas eletivas do nosso curso. Você abre o processo e você pede equivalência como créditos eletivos, né, sem apontar qual é a disciplina que está sendo uma disciplina que seja correspondente ou equivalente no nosso currículo, e novamente a Congrade vai avaliar se pode deferir a solicitação ou não, né? Novamente isso você abre ou no protocolo ou via SEI. Há outras solicitações que são enviadas, que são feitas por formulário específico. Esse formulário está também no site do Departamento de Filosofia, aba Graduação, aba Congrade, aba Documentos e Formulários, né? Também o link vai estar disponível na descrição aqui do vídeo. E de posse desse formulário preenchido, né? Quer dizer, uma vez preenchido esse formulário, você o manda para o endereço pro núcleo de graduação, um endereço que também consta no slide. Dois exemplos de solicitações muito comuns que são feitas desse modo são a quebra de pré-requisito e a quebra de colisão de horário. A quebra de pré-requisito ela é uma solicitação que você faz quando você precisa fazer uma matrícula numa disciplina para o qual há um pré-requisito que você não cumpriu. Tá? Há condições específicas para a concessão dessa solicitação. Essas condições estão explicadas também, elas são determinadas em resolução própria, também disponível no site do Departamento de Filosofia. E eu não vou entrar nos detalhes dessas normas, mas eu vou só dizer o seguinte: elas não são pensadas para a situação do aluno que quer adiantar, que quer encurtar o tempo necessário para a colação de grau, tá? Elas são pensadas para o aluno que teve que atrasar o andamento do seu curso, né? Ainda assim há algumas condições adicionais, mas elas são pensadas em linhas gerais para essa situação, para o aluno que quer dar conta de um atraso que ele teve que ocasionar no seu percurso formativo por alguma razão pessoal, de trabalho, etc, etc. Né? A segunda solicitação, a quebra de colisão de horário, ela trata da situação em que, por exemplo, você deseja fazer matrícula numa disciplina que, por exemplo, termine às 7 da noite e numa outra disciplina que comece às 6h30, né, da noite. Você solicita esse é o caso em que você pode solicitar, então, quebra de colisão de horário. Claro que se a colisão é muito grande, não há como conceder, e também não há como conceder quando, por exemplo, mesmo que a colisão seja muito curta,
se uma disciplina ocorre no campus do Vale e outra no campus do Centro, por exemplo, né? Novamente, esse é o caso em que esse tipo de solicitação é sempre avaliada pela comissão de graduação, que vai verificar se pode ou não conceder a solicitação. Mas o modo de solicitar é por formulário específico enviado ao núcleo de graduação do IFCH. Uma última coisa sobre a qual eu quero chamar a atenção de vocês é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, que é o órgão da universidade que trata, que cuida da integração do aluno à vida estudantil. Né? Então, assuntos que são da ordem da esfera da PRAE são esses, por exemplo, que estão mencionados aqui no slide. Então, assistência estudantil, caso do estudante, restaurante universitário e representação discente, entre muitas outras. Né? Vale a pena consultar o site, ver o que ele oferece, o que ele apresenta, e sobretudo, gente, é na PRAE que você vai encontrar as informações referentes a auxílios disponíveis para os alunos carentes. Então, a PRAE, por exemplo, concentra os editais que são abertos para auxílios de diferentes modalidades que podem ser concedidos para os alunos nessa situação. Né? Então, se esse é o seu caso, veja o que a PRAE pode oferecer para facilitar, para viabilizar a sua integração na vida universitária. Ok? Bom, eu quero terminar dizendo que se você tiver qualquer dúvida sobre o seu percurso formativo, qualquer dúvida sobre a sua situação curricular ou sobre a sua integração no curso, não hesite em contatar com grade, né, que está à disposição para esse tipo de dúvida. Okay? Espero que essas informações tenham sido esclarecedoras e que ajudem o seu planejamento, né, ao longo do curso. Muito obrigado.